Shalom, graça e paz. Na maior parte das vezes a gente se despede nos áudios com shalom, né? E o que é shalom? Shalom é paz, prosperidade, plenitude, completude. Tudo aquilo que te falta, tudo aquilo que você precisa na sua vida é shalom. E foi a forma como Jesus cumprimentou os discípulos, especialmente quando eles estavam atemorizados. Jesus havia morrido e eles se sentiam as próximas vítimas, né? Se o nosso mestre foi para a cruz, que dirá, né, os que estão abaixo dele? Então eles estavam com medo dos judeus, com medo das autoridades religiosas, até que Jesus atravessa a parede e os encontra ali naquele ambiente do medo, da solidão, da tristeza, do desespero, e os saúda com a palavra shalom. Receba paz no seu coração, receba alegria, receba o complemento do que você precisa, receba cura para a sua alma. Então, diga agora para o seu vizinho, quem está à sua direita, à sua esquerda, shalom de Deus para a sua vida. Eu gostaria de lhe convidar a abrir comigo em Juízes, capítulo 7, de 1 a 7. A palavra de Deus diz assim: Então Jerubaal, que é Gideão, a tradução vai ser um pouquinho diferente, mas não tem problema. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que daquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Amém. Pai querido, nós estamos diante da tua palavra e pedimos neste momento que o Senhor nos ajude a compartilhar de tão rica e preciosa palavra que nos instrui, mas precisamos do teu Espírito para que essa palavra seja discernida, entendida na nossa realidade pessoal, e precisamos do teu Espírito para colocá-la em prática. E é com essa confiança que nós estamos aqui nesta manhã, louvando o teu nome por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Nessa manhã eu gostaria de falar sobre o tema autossabotagem. Autossabotagem é quando criamos obstáculos e empecilhos, de forma consciente ou inconsciente, que nos atrapalham na hora de realizar tarefas ou conquistar objetivos. Autossabotagem, portanto, é aquilo que a gente faz contra a gente mesmo. Quando pensamos que o inimigo nos atrapalha, muitas vezes o inimigo sou eu mesmo. Minhas posturas, meu medo, minhas atitudes, de forma consciente ou inconsciente. E às vezes, quando nós não conseguimos algumas coisas, nós transferimos para Deus, dizendo: olha, Deus não quis, ou Deus não tinha para a minha vida nesse tempo. E claro que aquilo que está fora do escopo da minha
capacidade de decisão ou de escolha. Sim, Deus tem seus tempos, e aquilo que não acontece agora pode acontecer lá adiante. Mas nós precisamos apenas atentar que muito do que acontece, ou muito do que não acontece na nossa vida, não tem a ver com a vontade de Deus, não tem a ver com o que Deus não quis, ou Deus quis que acontecesse. Às vezes, nós temos determinadas posturas que nos levam adiante, ou determinadas posturas que nos jogam para trás. E é em cima disso que nós queremos compartilhar. Esse tema autossabotagem, na verdade, está muito incorrente em termos de estudos, porque há muita linguagem hoje, profissional ou estudantil, que aborda esse tema. Você pode consultar isso no Google, no YouTube, enfim, em qualquer lugar você vai encontrar autossabotagem, tentando ajudar as pessoas a serem melhores profissionais, procurando fazer com que essas pessoas se deem melhor no casamento. Mas hoje queremos ter a perspectiva bíblica, a partir do que nós entendemos do que aconteceu de autossabotagem nesse conflito entre o povo de Israel e os midianitas. Eram midianitas e amalequitas, então ora falarei amalequita ou ora falarei midianita, mas vamos ter como se fosse um grupo só, Israel e os inimigos, Israel e os midianitas ou amalequitas. Ambos experimentaram autossabotagem. Ambos, nessa passagem bíblica, vivenciaram posturas que fizeram com que a vitória, no contexto em que eles estavam, se tornasse mais difícil. Inclusive, alguns foram rejeitados por conta disso. Não foram rejeitados por Deus, foram rejeitados por eles mesmos. A postura que eles tiveram num primeiro momento, num segundo momento e num terceiro momento, tanto da parte de Israel quanto da parte dos midianitas, essa postura revela algo que pode estar muito mais próximo de mim e muito mais próximo de você no seu dia a dia. Para que a gente possa compreender essa passagem, por 7 anos, Israel estava sendo roubado pelos midianitas. Por 7 anos, no tempo da colheita, numa região que mais florescia em Israel, chamada Jezreel, que significa o jardim de Deus, ou um jardim plantado por Deus, de tão abençoado que era aquele local. Tudo que plantava dava, tudo que eles lançavam como semente produzia de uma maneira satisfatória. Era um lugar lindo. Mas o que acontecia? No tempo da colheita, vinham os midianitas, e eles vinham como gafanhotos, e eles vinham como naquela nuvem escura, e vinham com agressividade, e eles roubavam a colheita do povo de Israel. Então, tudo aquilo que Israel plantava e trabalhava com muito afinco e com muito zelo, eles não conseguiam comer. Eles não conseguiam desfrutar, vinha o inimigo e roubava. Isso foi produzindo no coração dessa nação, por um período de 7 anos, uma autoestima deteriorada, fragilizada. O medo começou a se instaurar, a ponto deles começarem a fazer as suas casas nas cavernas, para ver se conseguiam poupar alguma coisa daquele prejuízo, levando para os lugares ocultos e escondidos, quem sabe pelo menos alguma coisa para alimentar alguns poucos. Mas o grande vale de Jezreel estava sendo consumido pelos inimigos. Até que Deus levanta um homem chamado Gideão e disse: olha, acabou, chega, vai nessa tua força e acaba com isso, porque isso não pode se perpetuar. Que haja arrependimento da nação e que haja uma postura onde esse flagelo termine, onde esse saque, onde esse roubo se finde. 7 anos de humilhação, 7 anos de privação, de roubo e de violência. E então, Deus levanta Gideão. E depois de algumas provas, Gideão consegue reunir um exército de 32 mil pessoas para lutarem contra os midianitas. 32 mil pessoas não dava nem para o cheiro, comparado ao tamanho do exército dos midianitas. Mas, afinal de contas, são 32 mil pessoas. E então, Deus chega para Gideão e fala: desses 32 mil, é muita gente. Gideão entra em parafuso, né? Como? Olha os midianitas, são como gafanhotos. Mas Deus disse: 32 mil ainda é muita gente para que vocês
ao vencerem, não digam que foi vitória de vocês, pelo seu braço, pelo seu poder bélico, pela sua capacidade de enfrentar uma batalha. Então, diga ao povo, apregoa no meio do povo, que todo o que for medroso, e que todo o que for tímido não no sentido da personalidade mais tímida, mas um medo instaurado, todo aquele que for medroso e tímido, pode descer, pode ir embora, eles estão liberados, não precisam enfrentar a batalha. E sabe, queridos, quando se apregoou isso, diante dos 32 mil, sabe quantos foram embora? 22 mil pessoas. Por causa do medo, não enfrentaram a batalha. Dos 32 mil, 22 mil voltaram para casa. Atente para um detalhe, não foi Gideão quem disse, você está fora, ou você está fora. Ele apenas apregoou. Quem se vê dessa forma, quem se entende dessa forma, quem é medroso, quem tem na sua essência um medo instaurado, pode ir embora. Não foi uma exclusão divina, nem foi uma exclusão da parte do grande general, que era o Gideão, o líder daquela tropa. Mas cada um se auto-excluiu. E a gente começa a entender esse tema autossabotagem, quando a gente compreende que, para alguns desafios que se nos apresentam durante a vida, não é Deus quem diz, você não está pronto para ir. Somos nós mesmos quem dizemos, eu tenho medo de ir. As circunstâncias eram as mais desfavoráveis possíveis. No entanto, eles tinham um Deus que organizou aquele exército, e era com base na força de Deus, nas virtudes de Deus, no caráter de Deus, na unção de Deus, no milagre de Deus, como de fato aconteceu, e você no decorrer da história vai perceber que Deus é em toda e qualquer situação. Então o grande problema não é quem Deus é, e sim quem eu sou. Amém? O que esse povo precisava, queridos? Entender que diante daquele desafio, eles precisavam mergulhar na dimensão da fé e da coragem, e entenderem que eles precisariam vencer aquele medo. Às vezes, alguém descobre essa verdade um pouco, pode parecer um pouco tarde na vida, né? Às vezes a pessoa chega um pouco mais adiante da história e fala, puxa, naquela época eu tinha um desafio de emprego, mas eu fiquei com medo. A porta se me abriu, mas eu olhei as minhas condições, não tinha dinheiro, não tinha isso, não tinha aquilo, e eu me deixei levar por esse medo, por essa timidez, por essa falta de ousadia, e eu não consegui encarar o desafio. Veja, relacionamentos acontecem assim também. O rapaz gosta da moça, a moça gosta do rapaz, está tudo certinho para seguir, para noivar, para casar, tudo certo, até do ponto de vista de Deus, está tudo certo. Mas de repente a moça vê que o rapaz está querendo levar a sério, e ela olha, eu estou com medo de ser traída, medo de ser decepcionada, medo de não dar certo, mas poderia dar certo. Estou falando das coisas cujo impedimento não é divino, não é moral, não é de princípio, mas cujo impedimento está em nós mesmos. O medo que nos prende e que nos viabiliza para uma postura mais ousada diante dos desafios que se nos apresentam. Esse tipo de medo, ele é autoexcludente, ele faz com que a gente mesmo se autoexclua do processo. Você precisa entender isso e compreender, Senhor, o que está diante de mim hoje, quero apenas uma confirmação, se o Senhor está nesse negócio ou não, porque se não tiver, aí não é questão de medo, é questão de princípio, que Deus está em primeiro lugar. Mas se o Senhor está nisso, e se é o Senhor quem dirige, se é o Senhor quem faz, e está claro na Tua palavra, então não permita que o meu medo seja o fator de impedimento para que isso possa acontecer na minha vida. Porque o medo faz com que a gente se auto-exclua dos processos divinos em nossa vida.
O que vemos nesse caso é que, além de ele ser autoexcludente, ele é de natureza coletiva. Veja que dos 32 mil, 22 mil foram embora. Olha o efeito dos 7 anos. 7 anos na mentalidade coletiva. Olha o efeito de 7 anos na cabeça das famílias, na cabeça de uma nação, dizendo: os midianitas vêm e vão roubar. Eles são mais fortes, eles são mais poderosos, e eles vêm para triturar. E a cada ano, eles se diminuíam aos seus próprios olhos mais e mais, coletivamente falando. Isso pode acontecer no contexto de uma família, coletivamente falando, todo mundo se deixa levar por aquela prisão, coletivamente. O pai está com medo, a mãe está com medo, e isso respinga nos filhos, e os filhos crescem com medo. Porque isso é algo coletivo. Você vê numa nação, você olha para os Estados Unidos, uma nação realmente de primeiro mundo, você percebe que a autoestima das pessoas parece que, claro que tem as suas exceções, mas como um todo, coletivamente falando, parece que estão em alta. Em contrapartida, outros, coletivamente falando, parece que são acometidos da mesma prisão. Esse fator é bíblico também. Você vê um endemoniado gadareno, que ele é vítima da ação de demônios que o levam para viver no sepulcro. E ele é um possuído. Mas ele vive numa região cujo nome significa o possuído, o dominado. Em que sentido? Não dominado por demônios, mas dominado por impérios. Então era uma região que já estava acostumada a ser dominada. E eis que de repente aparece um no meio dessa nação e que expressa o que o coletivo estava expressando. Ele é dominado por demônios, porque na verdade a nação, ou a cidade, ou a região se vê dominada ou se vê possuída. Gerasa se vê possuído de alguma forma. De 32 mil, 22 mil saírem, o medo coletivamente se instaurou. Cuidado com essa questão coletiva, porque às vezes, queridos, isso se alastra como gangrena. E você vê, de repente, num contexto de uma universidade, gente, eu nunca vi gente bebendo tanto, nunca vi gente mergulhando nas questões de imoralidade, coletivamente falando. Por quê? Porque parece que o consciente coletivo foi dominado em cima daquela vertente que nesse caso é maligna. E aqueles que vão sendo inseridos nesse contexto, vão se deixando dominar, e começam a falar a mesma linguagem, e começam a caminhar no mesmo nível de prisão que os demais. Cuidado, querido. Nunca vimos tanto jovem entrando na faculdade e virando a cabeça. Eu acho que os pais hoje estão preocupados. Interessante, não bebia quando estava em casa, entrou na faculdade, não para de beber. Interessante que respeitava as autoridades enquanto estava em casa, mas quando entrou, parece que virou a cabeça, reclama de tudo, não se submete a autoridade alguma, virou alguma chave. Porque na verdade, esse coletivo consciente, do ponto de vista negativo, influenciou. Queria que você aprendesse uma lição, talvez com a gente. Fiz faculdade teológica, mas eu nunca deixei que a teologia me dominasse. Fui batista, fui da INSEGEC, e hoje sou da Igreja Voz, mas quero dizer para vocês que eu nunca fui batista, nunca fui em INSEGEC, e nem sou Igreja Voz. Não há em mim isso. E se houver, Deus, eu quero conservar a pureza dos primeiros dias.
Quero procurar viver de tal maneira com que essas coisas que são boas vão ser agregadas à minha vida, mas o que eventualmente não é, não me deixe dominar por alguma coisa que, coletivamente falando, possa não ser boa. E olha que eu estou falando de coisas aparentemente boas, não estou falando de teologia, estou falando de igreja, estou falando de coisa. É apenas um princípio, porque aquilo que você aplica numa área, você precisa aplicar para qualquer outra. Porque é um princípio. Primeiro, esse medo, ele é auto-excludente, ele faz com que você se exclua dos processos benditos ou positivos. Em segundo lugar, esse medo é de natureza coletiva. E eles não estavam percebendo que a grande maioria era prisioneira desse medo. Em terceiro lugar, é contagioso. Porque quando Gideão diz assim, olha, vocês que se sentem com medo e são tímidos e tal, pode descer, mas desce depressa. Vai rápido. Por quê? Porque esse restinho que ficou, esses 10.000 que ficaram, não podem ter muito contato com vocês que se deixaram contaminar por essa forma de pensar e por essa forma de encarar a vida. Esses 22.000 precisam descer rapidamente. Por quê? Porque esse tipo de postura, ela contamina, e ela vai contaminando, e ela vai ficando impregnada nos poucos que vão ficando, porque ela é contagiosa. Então, queridos, como é que eles estão se auto-sabotando? Quando eles se tornam escravos do medo. Quando você se auto-sabota? Quando você se torna escravo do sexo. Quando você se auto-sabota? Quando você se torna escravo do dinheiro. Quando você se auto-sabota? Quando você se torna escravo da fama, do holofote. Quando você se auto-sabota? Quando você se entrega a um namoro e perde os valores e perde os princípios. Ficaram 10.000. E então, Gideão recebe uma direção de Deus. 10.000 ficaram, ótimo. Vão lutar contra os 10.000, com os 10.000 contra os midianitas. Não, ainda é muita gente. Faz o povo descer as águas. Faz o povo se sentir com a impressão de que não tem ninguém olhando. Deixa o povo ir para o mercado. Deixa o povo pegar o carro e ir daqui até a esquina. Deixa o povo à vontade, ninguém está vendo. Não tem um adesivo dizendo, sorria, você está sendo filmado. Deixa o povo viver a vida normal, ou seja, faz o povo descer para beber água. É isso que ele está querendo dizer. Faz o povo ser o povo do jeitinho que ele é. Sem máscaras, do jeitinho que ele é. Deixa o povo se sentir à vontade bebendo água. Faz os 10.000 descerem ao vale para beberem água. E faz o seguinte, todo aquele que trouxer a água à boca, separa. Mas todo aquele que se ajoelhar e beber água à vontade, como se não tivesse uma guerra iminente, separa para o outro lado. E sabe o que aconteceu? 9.700 pessoas se entregaram às águas. E apenas 300 pessoas trouxeram a água à boca. Interessante, queridos, como esses modelos ou estes símbolos estão tão próximos da nossa vida. Muito do que estou dizendo aqui já disse no primeiro ponto. Pessoas que se entregam às águas, ao invés de fazer com que as águas venham a ele. Os que descem as águas e se esquecem da guerra, e se esquecem dos midianitas, e se esquecem do lugar onde estão, e colocam a sua sede
como sendo a coisa mais importante e prioritária e talvez única a ser vista, e que se ajoelham, a ponto de se ajoelharem para beber água, como se não tivesse uma batalha a travar. Então separa, porque esse tipo de pessoa é aquele que se entrega a qualquer coisa na vida, mas perde o foco. Agora talvez você possa entender por que quando demos o exemplo, olha, fiz uma faculdade, mas eu não me entreguei à faculdade, eu trouxe a faculdade para aquilo que era importante para a minha vida, mas eu não mergulhei de cabeça, porque se eu mergulho de cabeça, eu perco o foco de quem eu sou, e eu perco o foco de quem Deus é na minha vida. Se eu desço as águas para beber água, na questão do namoro, eu vou de cabeça e mergulho de cabeça, e faço tudo que o namorado pede, ou tudo que a namorada pede, e eu perco a noção de quem Deus é na minha vida. Há pessoas que quando começam a ganhar dinheiro, elas mergulham de cabeça, está dando certo, o dinheiro está chegando, as contas estão sendo pagas, e vamos que vamos, e ele mergulha, e quando ele mergulha, ele já não tem mais tempo para o culto, ele não tem mais tempo para o devocional, ele não tem mais tempo para a oração, ele não tem mais tempo para a família. Mas na cabeça dele, ele está dizendo o seguinte: não, eu vou trabalhar esses 2 anos, não vou ver minha esposa, não vou ver meus filhos, mas é para dar para eles um futuro melhor. Mas sabe o que é isso? Esse é o engano do diabo. É o mesmo diabo que chegou lá no Jardim do Éden e cochichou algo no ouvido do primeiro casal, dizendo: não, faz isso que vai dar certo. E sabe o que acontece? Casalzinho bonitinho, acabou de casar, aí o que acontece? Casa diante de Deus, recebe a bênção de Deus, mas sabe o que acontece? Cada um mergulha de cabeça no trabalho e não vê mais um ao outro quase. Não tem mais vida de intimidade sexual, não tem vida de diálogo, porque eles estão com a cabeça mergulhada nas águas, porque a única coisa que eles enxergam é aquilo. E os 2 ou 3 anos primeiros do casamento, que deveriam ser anos de solidificação, de base, de diálogo, de conversa, de mútuo conhecimento, não teve nada disso. Porque eles não fizeram como aquele grupo, que em vez de mergulharem de cabeça, o que eles fizeram? Eles, opa, o Midianita está ali, eu vou trazer a água, porque a minha sede não é o mais importante. A batalha é mais importante. Deus é mais importante, os valores são mais importantes, os princípios são mais importantes. Então a água me serve, não eu a água. O dinheiro me serve, mas não eu ao dinheiro. O relacionamento me serve, mas não eu ao relacionamento. O que vai lhe ajudar a sair incólume de determinadas situações da vida é uma consciência de quem você é. Não vou me desintegrar, não vou me contaminar, eu vou entrar numa faculdade e vou permitir que essa faculdade me sirva e não eu a faculdade. Não vou me entregar de cabeça a coisa alguma, porque devo ter a consciência de que há um valor, há uma consciência e há uma prioridade. Então nós nos auto-sabotamos quando ficamos deslumbrados com alguma coisa, e alguma coisa começa a subir a nossa cabeça. Ou é a fama, ou é o dinheiro, ou é o reconhecimento, ou é a menina, ou é o rapaz, ou é uma coisa diferente. Assenta, calma. Quanto mais intensamente você estiver num contexto de alguma novidade que aparecer na sua vida, mais intensamente você deve buscar a Deus. Mais intensamente você deve buscar a Bíblia. Mais intensamente você precisa estar sob supervisão. Mais intensamente você precisa de uma célula. Mais intensamente você precisa talvez prestar contas a alguém que lhe ajude a discernir, porque na nossa empolgação a gente deslumbra coisas, algumas boas,
outras nem tanto. Então separa aqueles que ainda que com sede, mas trouxeram a água à boca e não se entregaram à água. Separa aqueles que não perderam o senso, o discernimento de que a água não é tudo, de que há um contexto a ser percebido, que há uma família a ser cuidada, há uma integridade a ser preservada. Separa esse. E sabe qual foi o resultado? 300. E sabe o que esses 300 fizeram? A única coisa que esses 300 fizeram foram crer em Deus. Quebraram o cântaro, mostraram a tocha, mas eles não precisaram guerrear contra ninguém. Na verdade, na hora da guerra, os outros foram chamados quando os midianitas fugiram. Os outros foram chamados e efetuaram, mas os 300 foram uma base, foram um sinal, foram um instrumento para aquele período. E é isso que Deus quer na minha vida e na sua vida. Eu não preciso de muita coisa de você. Você não é lá essas coisas. Nem eu também sou lá essas coisas. Deus só quer que eu obedeça. Ele só quer que eu me posicione, que eu seja dele. O resto ele vai fazer. Diga para o seu vizinho, você não é grande coisa, mas Deus usa você. Diga isso para ele. A gente se auto-sabota, queridos, quando a gente vive dessa forma. Eles não desenvolveram a atitude de quem está sendo observado. E você tem que ter essa consciência de que você está sendo observado. Não para você ficar com medo por estar sendo observado, mas é muito importante você saber, olha, pode ser que ninguém me veja, mas eu estou me vendo. Estou nem colocando Deus na jogada. Ninguém está me vendo, mas eu estou me vendo. E eu tenho uma consciência. E a minha consciência é a minha melhor amiga. E se eu me divorciar da minha consciência, eu perco a minha integridade. Isso vai te sustentar. Isso vai te segurar onde quer que você esteja. Esses 9.700 não desenvolveram a atitude de quem está sendo observado. E eles desconsideraram o princípio de que tudo que está oculto será revelado. Naquele momento, enquanto bebiam a água, o descuido interior se tornou visível aos olhos das pessoas. As pequenas coisas que a gente aceita na nossa vida e que a gente acha que a gente que aquilo vai ficar oculto e ninguém vai ver, um dia alguém vai perceber. No dia que você estiver mais nervoso, no dia da prova, no dia da falta do dinheiro, aquela coisinha secreta, um dia ficará claro aos olhos de todo mundo, porque não há nada que esteja oculto que não há de ser revelado. E é por isso que a palavra dita a Gideão é: leva o povo para beber água, ou seja, deixa o povo se sentir à vontade. Porque é nessa hora que a gente está à vontade, que a gente revela o que mais de secreto a gente tem no coração. E a gente faz isso porque a gente não desenvolve essa consciência de que se não tem ninguém nos vendo, nós estamos nos vendo. Não damos valor ao nosso eu, não damos valor à nossa integridade nem à nossa consciência. Amém?
Mas a última coisa de que quero falar nessa manhã é que isso é do lado dos israelitas. Eles se auto-sabotaram dessas duas formas. Mas da parte dos midianitas, a Bíblia diz que quando Gideão estava para, então, descer ao vale e para travar essa batalha contra os midianitas, ele ainda estava inseguro, e Deus disse: olha, se você ainda está meio assim, meio inseguro, de que eu serei com vocês, então faz o seguinte, vai na calada da noite e veja o que eles estão falando. E então, Gideão e o seu servo mais próximo foram até o arraial dos midianitas, e a Bíblia diz que eles eram como gafanhotos espalhados sobre a relva. Era uma coisa assim, impressionante. Estavam descansando, era por volta da meia-noite. Mas enquanto eles chegaram lá, na hora em que eles chegaram, eles ouviram um midianita compartilhando com outro um sonho. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda, e a feriu e caiu, e a transtornou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. São os midianitas. Um teve um sonho e o outro interpretou. Os midianitas, que roubaram o pão de cevada de Israel por 7 anos. Os midianitas, um teve um sonho e o outro interpretou, de que um pão de torrada vinha rolando, até bater na tenda do capitão deles, e virando a tenda de cabeça para baixo. E o outro interpretou: olha, não tem jeito, é Gideão, que tem vindo, e Deus entregou nas mãos dele todo este arraial dos midianitas. O que é isso, queridos? É a culpa. A gente se auto-sabota quando não trata da nossa culpa. Quando um teve um sonho e o outro interpretou, logo ficou claro: nós roubamos esse pão desse povo por 7 anos. Sabe aquela coisa que a pessoa fica pensando: um dia isso vai bater a minha porta. Eu estou fazendo isso dessa forma, mas um dia isso vai bater a minha porta. Eu aceitei essa postura hoje, amanhã e depois, não estou bem com isso, não estou em paz com isso, sinto que tem alguma coisa errada, e tenho uma impressão de que um dia esse pão vem rolando, e vai bater na minha tenda. Depois de 7 anos, é exatamente isso que acontece. Olha a nação brasileira. Olha o que acontece com muitos políticos. Será que durante os anos anteriores, onde as propinas rolavam solta, será que eles conseguiam dormir em paz, olhando para o estado dos hospitais, olhando para a condição das escolas, olhando para os lugares de pouco abastecimento, de pouco saneamento básico? Como eles dormiam? Talvez aquela consciência de que, olha, está errado, um dia esse pão de cevada vai bater a minha tenda. E eu não quero que você pense apenas no escopo geral, ou nas coisas grandes, na visão macro. Começa a pensar na visão micro. Começa a pensar nas coisas pequenas. Começa a pensar em você como aluno. Hoje é dia de Enem. Eu quero orar depois, me lembre de orar pelas pessoas que vão para o Enem, embora os que vão talvez nem estejam no culto agora, mas vamos orar pelos nossos filhos. Mas talvez como jovem, a pessoa adotou aquela postura: estou colando do colega, e ele pensa: um dia eu vou ser descoberto, um dia alguém vai me ver.
Só que este sinal da culpa, ele sinaliza. Cada dia. Um dia um pouquinho, outro dia mais um pouco, outro dia um pouco. E em vez da gente tratar da culpa, antes que o pão de cevada venha rolando para bater na minha tenda, a gente vai esperando o dia que o pão chega e aí já não dá mais para corrigir. Então eu queria te perguntar nesse momento, querido, quais são as culpas que eventualmente estão se manifestando, que são fruto não de algo negativo porque a culpa vem de algo negativo, mas não por uma culpa que o diabo está colocando, mas que o Espírito Santo está sinalizando. É nesse sentido, o Espírito Santo sinalizando, dizendo, olha, corrige isso, para de falar assim, para de tratar seu marido dessa forma, para de oprimir a sua esposa, para com essas coisas que estão contaminando a sua mente, e que todos os dias o Espírito sinaliza, para que você possa ter uma postura restauradora, reconstrutora da sua própria moral. E Ele sinaliza hoje, amanhã e depois, como eu acredito que Ele fez isso com os midianitas a cada ano, que eles vinham e devoravam a colheita de Israel, e que iam embora, talvez olhassem para trás e percebessem uma mãe desprovida do alimento para o filho, mas mesmo assim, acometidos da ganância, eles iam embora, olhavam para a mulher, olhavam para a mãe, para a criança, mas como que apagavam da memória aquela imagem, para não se consumirem pela culpa, em vez de corrigirem o mal e devolverem e trazerem a restituição, eles se afundaram na sua avareza, na sua ganância e na sua cobiça, e assim o fizeram por 7 anos. Quantas vezes Deus falou para você, olha, volta, corrige, volta, acerta, volta, faz diferente. Mas naquele momento você ignorou a voz da consciência e a voz do Espírito no seu coração, e você aprofundou o mal e se auto-sabotou. Porque quando a gente não lida com a culpa, sabe o que acontece? A culpa faz com que a gente não tenha autoridade diante do desafio. A Bíblia diz que eles eram aos milhares de midianitas, e eram só 300 da parte de Israel. Mas à noite, os de Israel receberam uma estratégia de colocar uma tocha nos cântaros e uma trombeta. E quando o Gideão tocasse a trombeta, o que eles fariam? Eles estavam distribuídos em alguns lugares estrategicamente, e ao sonido da trombeta de Gideão, eles tocariam as trombetas, quebrariam os cântaros e mostrariam a tocha, só isso. E então, quando os midianitas viram a luz, eles fugiram. Porque aquele que se sente culpado, basta um sinal de luz, um sinal divino. Aqueles que se sentem culpados e não querem corrigir a sua culpa, basta um sinal e eles fogem. A Bíblia diz que o justo é ousado como leão, mas aquele que se deixou levar pelo pecado, basta um sinal e ele foge da presença de Deus. Foi como Adão, ouviu a voz de Deus soar no meio do jardim, e o que ele fez? Ele se escondeu, ele fugiu por causa da culpa. É isso que a culpa faz comigo e com você. A culpa faz com que o marido não consiga olhar nos olhos da esposa. A culpa faz com que o pai não consiga ter uma conversa de qualidade com o filho, porque ele sabe que o filho talvez vá cobrar dele aquilo que ele não tem dado, então ele não consegue olhar nos olhos do filho. É isso que acontece. A culpa faz com que a gente fuja diante da verdade, diante da luz e diante da autoridade. Por isso você precisa corrigir, eu preciso corrigir havendo alguma situação de culpa. O que mais a culpa faz?
A culpa provoca feridas dentro do próprio grupo. Quando eles viram a luz, eles se autodestruíram. A espada de um midianita se levantou contra o próprio amigo. Foi fogo amigo. E quando você percebe, talvez no ambiente, seja de família, seja de igreja, seja de empresa, seja do que for, mas quando estamos fora da leveza, da pureza e da luz, nós nos autodestruímos. A nossa língua fere o outro, e a língua do outro fere a gente. É pai ferindo filho, é filho ferindo pai, é marido ferindo a esposa, é esposa ferindo o marido, é pastor ferindo a ovelha, é ovelha ferindo o pastor, é o patrão ferindo o empregado, é o empregado ferindo o patrão. Há uma autodestruição. Porque infelizmente as pessoas optaram não pela cura da culpa, e então num pequenino sinal de luz, eles se autodestroem. E não há paz, e não há harmonia, e não há vida. Em último lugar, a culpa destrói tudo o que conquistamos. Essa culpa não tratada, não resolvida, depois de se autodestruírem, eles fogem, eles deixam tudo que eles conquistaram. Ainda que uma conquista ilegal ou ilícita. Mas tiveram que deixar tudo de lado. Meu querido, Deus quer que aquilo que você conquista na sua vida seja conservado. E interessante que Deus não moveu a mão, vamos assim dizer. Nem Israel moveu a mão. Até esse momento, depois sim. Mas nesse momento, eles só olharam a luz, gritaram, fugiram, se autodestruíram e deixaram para trás o que tinham conquistado. É o povo se autodestruindo, é o povo se auto-sabotando e deixando de experimentar algo que poderia ser bom. Deus é misericordioso, poderia ter salvado os midianitas, Deus poderia ter salvado os amalequitas. Deus não é Deus só de Israel, Deus é o Deus do mundo, das nações, e Ele exerceu de misericórdia para com todos. Mas estamos nós dispostos a entrarmos pelo caminho? Ou estamos nos entregando à culpa, ou nos entregando às águas, ou nos entregando ao medo, ou a alguma coisa que possa ocupar o lugar de Deus na nossa vida?